Às 21h09, o Lake LaGuardia colide com a ponte. 2 pilares e 100 metros da pista desabam no rio, com carros e um ônibus seguindo em direção ao enorme buraco na densa neblina. Hobart é a capital do estado da Tasmânia, que é uma ilha ao largo da costa da Austrália. As duas metades da cidade são divididas pelo rio Derwent. A metade oeste da cidade é a maior, mais movimentada e mais populosa. A metade leste é a menor e, em 1975, era principalmente uma área residencial conhecida como subúrbio de Clarence, na época em que esta história se passa. A costa oeste tem uma população de pouco mais de 10 mil pessoas em comparação com a costa leste, que tem cerca de 40 mil. Diariamente, muitos moradores do leste cruzam a ponte Tasman de carro rumo aos distritos comerciais do oeste. Nas décadas de 1940 e 1950, as duas partes de Hobart eram ligadas por uma ponte flutuante. Finalizada em 1943, a ponte flutuante e elevatória de Hobart foi a primeira do tipo no mundo. Mas em meados da década de 1950, a cidade precisava de uma nova ponte para lidar com o crescente volume de tráfego. Em 1965, a ponte Tasman foi inaugurada ligando leste e oeste. As seções principais foram pré-moldadas e instaladas para unir o leste e o oeste, separados por quase 1 milha. Foram usados mais de 60 mil metros cúbicos de concreto e 5 mil toneladas de aço na construção, custando pouco menos de 9 milhões de dólares americanos. Atualmente, são mais de 70 mil travessias de veículos diárias. A ponte foi construída para permitir que os maiores navios passassem por um vão central de navegação com uma altura livre de 45 metros acima da linha d'água. Ela tem 2 vãos secundários de navegação de cada lado do principal e 19 vãos de acesso. Cada vão é sustentado por um pilar apoiado em uma estaca com uma base na linha d'água que, por sua vez, repousa sobre as estacas, do leito rochoso à superfície da água. Navios como o Lago Illawarra, um graneleiro construído no sul da Austrália pela BHP, cruzam diariamente os vãos de navegação. Lançado em março de 1958, o navio media 140 metros de comprimento por 18 de largura. Operado pela Comissão Australiana de Navegação Costeira, ele frequentemente cruzava a Ponte Tasman rumo ao cais de Risdon, rio acima de Hobart, quase 3 quilômetros ao norte da Ponte Tasman. Às 21h do domingo, 5 de dezembro de 1975, o navio Lago Illawarra sobe o rio Derwent, passando por Hobart rumo à Ponte Tasman. Ele está transportando 10 mil toneladas de concentrados de minério de zinco para a Easy Indústrias na Risdon Zinc Works. O comandante da embarcação, capitão Boleslaw Pelk, quer passar pelo vão leste de navegação e sim, esse é seu nome verdadeiro. Às 21h15, a embarcação se aproxima da ponte um pouco fora de curso. O capitão Pelk não está prestando muita atenção nas fortes correntes de maré. Não achei as tábuas de maré de 1975, mas a maré está subindo e empurrando o navio para a ponte rio acima. O capitão diminui a velocidade do navio de 8 nós para uma considerada segura, que imagino ser cerca de 4 ou 5 nós. O leme de um navio é construído como a asa de um avião. Para criar sustentação, o vento precisa passar sobre a asa. Para guiar um navio, a água deve passar pelo leme. Se o navio deriva na correnteza e o leme está se movendo na mesma velocidade que a água, então o navio não consegue virar. Então o capitão Pelk precisa manter uma velocidade suficiente para garantir o controle do leme. O navio Lake Illawarra é grande o suficiente para justificar a passagem pelo amplo vão central de navegação da ponte. Mas Pelk está mirando em um vão à direita do vão central, que não é tão largo. Por isso a mira dele deve ser precisa. Mas ele diminuiu a velocidade do navio e agora está viajando quase na mesma velocidade da correnteza, e não há muita água passando pelo leme dele. Ele tenta mudar o curso, mas a embarcação não responde rápido o suficiente. Em uma última tentativa desesperada de evitar colidir com a ponte, Pelk direciona toda a força para trás, reduzindo a velocidade da embarcação até igualar ao fluxo da água, e ele perde todo o controle da direção. A embarcação deriva na corrente em direção à ponte,
no meio do caminho entre o vão central de navegação e a margem leste. Colidindo com a base dos pilares 18 e 19, os dois pilares sustentam 3 vãos da pista. 127 metros de concreto e metal desabam no rio e sobre o convés do navio. Em minutos, o Lake Illawarra aderna para estibordo e afunda a 35 metros. No momento da colisão, no final da noite de domingo, não há muitos veículos na ponte. Nenhum carro passa pelo trecho sustentado pelos pilares 18 e 19 quando essas seções desabam. Frank e Sylvia Manley estão na ponte voltando para casa quando o carro à frente some na neblina. Assim que as luzes da ponte se apagam, Frank diminui a velocidade tentando ver o carro à frente. Quando Sylvia grita que a ponte sumiu, ele pisa no freio e o carro desliza até parar, com as rodas dianteiras balançando na beirada. Sylvia olha pela janela e vê um redemoinho puxando o navio para baixo, devido ao peso da ponte de concreto onde ela e Frank deveriam estar. Ela percebe que o carro à frente deles não desapareceu na neblina. Murray Ling está dirigindo sobre a ponte nas faixas sentido leste com sua esposa Helen e seus 2 filhos. Quando as luzes da ponte se apagam, ele reduz a velocidade e vê vários carros à frente sumindo ao dirigir para fora da beirada. Ele pisa com força no freio e o carro para a poucos centímetros da beirada. O carro atrás deles é surpreendido e bate na traseira do carro da família Murray, empurrando as rodas dianteiras além do precipício. Ele ajuda a si mesmo e sua jovem família a saírem do carro. Depois tenta acenar para os 2 próximos carros que se aproximam do abismo. Eles o ignoram e passam correndo, até desviando para evitá-lo e despencam pela beirada no rio. Sem se deixar abater, Murray faz sinal para um ônibus que desvia, derrapa e bate nas grades laterais, salvando os passageiros a bordo. Minutos após o desastre, moradores locais correm para o local em seus barcos e para a margem. Concreto ainda cai da ponte, fios elétricos vivos estão pendurados e água jorra de um cano quebrado. Moradores que buscam no rio e perto da ponte salvam 35 dos 42 tripulantes da embarcação. 7 membros da tripulação do navio ficam presos na embarcação e se afogam. Logo depois, a polícia chega e assume o controle. Nas horas e dias seguintes, um grande número de organizações participa da resposta de emergência, desde bombeiros e equipes de resgate até rebocadores, obras públicas, a Marinha Real Australiana e muitos outros serviços. Às 02h30 da segunda-feira, 6 de dezembro, apenas 5 horas após o acidente, uma equipe de 14 mergulhadores de desminagem da Marinha chega a Hobart para ajudar a polícia aquática na recuperação dos veículos que caíram da ponte. 2 carros são encontrados em 7 de janeiro. Um é resgatado no mesmo dia e o outro 3 dias depois. Um terceiro veículo é encontrado soterrado em 8 de janeiro e o quarto nunca é localizado. Os mergulhadores da Marinha precisam navegar por entre os destroços da ponte, concreto quebrado, vergalhões de aço, grades, canos e cabos de energia. No terceiro dia de buscas, ventos fortes empurram destroços da ponte para a água, atingindo mergulhadores que trabalham abaixo. Uma exaustiva e difícil inspeção dos destroços do Lake Illawarra é concluída pela equipe de mergulho em 13 de janeiro, operando com baixa visibilidade e fortes correntes do rio. A perda da ponte Tasman desconecta as 2 partes da cidade, o que altera o modo de vida das pessoas em Hobart. Cerca de 30% da população da cidade mora no leste do rio, no subúrbio de Clarence. O trajeto de 10 minutos deles pela ponte Tasman, seja para trabalhar, levar as crianças à escola ou ir à universidade, virou uma viagem de 90 minutos. Uma empresa local de balsas inicia operações noturnas contínuas pelo rio. A Comissão de Transporte Público de Sydney coloca mais 3 balsas em serviço. Eles têm dificuldade em contar os veículos que aguardam para entrar na cidade. Apesar dos serviços de balsa, os moradores da margem leste se sentem isolados. A maioria das escolas, hospitais, cinemas, restaurantes, museus e órgãos públicos de Hobart está no oeste. Nos 6 meses seguintes ao acidente, o crime no lado leste do rio aumentou 41%, enquanto na margem oeste diminuiu.
Um ano depois, inauguraram uma ponte temporária de 2 faixas ligando as margens leste e oeste do rio Derwent. Após 22 anos do acidente, a Ponte Tasman foi reconstruída e reaberta ao público em outubro de 1997, com custo de cerca de 27 milhões de dólares americanos. O Pier 18 não foi substituído por causa dos destroços no rio, enquanto os piers 17 e 19 foram reconstruídos e reforçados. Um novo vão de mais de 85 metros foi construído entre os piers 17 e 19. Defensas de absorção de impacto foram instaladas nas cabeças de estacas do vão principal de navegação. Atualmente, embarcações maiores precisam de um prático local e rebocador, e o tráfego é interrompido quando grandes embarcações passam sob a ponte. Um tribunal de inquérito concluiu que o capitão Pelk não conduziu o navio de maneira adequada e profissional, e suspendeu seu certificado de mestre por 6 meses, mas sua empresa o aposentou discretamente. Foram registradas 12 mortes. 7 tripulantes se afogaram após o navio afundar, e 5 motoristas de 4 veículos caíram da ponte no rio Derwent. Uma das principais operadoras de balsas rapidamente construiu mais embarcações para atender a demanda e tornou-se uma grande construtora naval da Tasmânia.